Algumas organizações procuram desenvolvimento de liderança quando já existe um problema evidente. Conflitos entre áreas começam a aumentar, projetos estratégicos começam a atrasar, a rotatividade de talentos importantes começa a crescer. E muitas vezes aparece uma sensação silenciosa de que a organização está trabalhando muito, mas evoluindo muito menos do que poderia. Nesse momento, é muito comum que a empresa decida investir em programas de desenvolvimento de liderança. Isso parece até um movimento muito lógico. E se existem dificuldades de liderança, vamos desenvolver melhor os líderes então. Foi exatamente o que aconteceu em uma empresa com que eu trabalhei. Uma grande organização industrial, com operação complexa, diversas áreas independentes, liderança tecnicamente muito competente. Mas alguns sinais começam a aparecer. Conflitos entre áreas, decisões demorando mais do que o necessário para serem tomadas, projetos estratégicos perdendo velocidade claramente. E principalmente uma dificuldade crescente de colaboração. Cada área parecia trabalhar bem dentro do próprio território, mas quando era necessário trabalhar de forma integrada, as coisas ficavam mais difíceis. A empresa decidiu então investir em um programa estruturado de desenvolvimento das suas lideranças. O programa era bom, conteúdo consistente, metodologia sólida, discussões relevantes. Durante os encontros, as conversas eram profundas, os líderes até refletiam sobre colaboração, falavam sobre visão sistêmica, sobre liderança mais madura. As pessoas saíam motivadas, com novas ideias, com até vontade de aplicar mudanças. Mas algumas semanas depois, a operação simplesmente voltava ao mesmo padrão. Os conflitos continuavam, as decisões continuavam lentas, a colaboração entre áreas não evoluía. Então surgiu uma pergunta inevitável: por que isso não está funcionando? Quando começamos a olhar com mais profundidade para uma organização, fica claro que o problema não é treinamento. Nesse caso, não era falta de conteúdo, não era falta de ferramenta, era estrutural. A empresa ensinava colaboração, mas premiava a competição entre as áreas. Falava sobre visão sistêmica, mas avaliava líderes apenas pelo resultado da própria área. Falava sobre autonomia, mas decisões importantes continuavam altamente centralizadas. Falava sobre inovação, mas qualquer erro operacional era tratado de forma extremamente punitiva. Isso é desalinhamento estrutural. Não é falta de treinamento, é incoerência entre discurso e sistema. Enquanto o sistema reforçar comportamentos diferentes daqueles que a empresa desvalorizar, qualquer programa de desenvolvimento terá impacto limitado. A virada começou quando a organização percebeu algo muito importante. Não era o treinamento que precisava mudar, era o sistema. A empresa começou a revisar seus critérios de avaliação, começou a alinhar indicadores entre áreas que precisavam colaborar entre si, começou a discutir como decisões estratégicas eram tomadas. Começou a envolver a alta liderança no exemplo de comportamento. Então algo interessante aconteceu. O desenvolvimento começou a fazer sentido de fato. As conversas mudaram, os líderes começaram a aplicar aquilo que tinham discutido. O comportamento começou simplesmente a se sustentar. Não porque o conteúdo mudou, mas porque o sistema passou a reforçar aquilo que antes era apenas um discurso. Fracasso anterior não era incompetência, era desalinhamento. E sem alinhar estrutura, qualquer programa de desenvolvimento vira apenas um esforço caro. Por isso, quando pensamos em desenvolvimento de lideranças, a pergunta mais importante não é qual treinamento vamos fazer. A pergunta mais importante é: que comportamento o sistema da minha organização realmente incentiva? Responder essa pergunta muda completamente a forma como o desenvolvimento acontece.